Nós vamos então fazer o primeiro programa da semana 6. E nesse programa, o nosso objetivo é entender para que serve uma lista. Uma lista serve quando a gente precisa armazenar valores que são multivalorados. Na verdade, não é um valor só, múltiplos valores, vários valores, uma lista de valores. Então, a gente chama muitas vezes de vetor, tá? Porque adaptado da matemática, esse conceito é o original. No entanto, as linguagens de programação foram evoluindo e o Python mesmo já considera estruturas específicas, por exemplo, a lista, para lidar com os vetores. Temos outras estruturas, por enquanto a gente vai ficar na lista. Tudo que a gente vai fazer é com lista. Então vamos lá, nós escolhemos aqui um programa que já foi feito na semana 5 para a gente ver como que ele pode ser adaptado para usar listas. Se nós, aquele programa que na verdade ele pede para o estudante, na verdade uma pessoa fica responsável pela compra de várias repúblicas. O programa ele começa pedindo o total de repúblicas, que é essa variável rep, e ele vai ter que somar o total de compra de cada república. Então ele entra num for para cada república. Lá dentro ele pede a quantidade de itens que vão ser comprados para aquela república e logo ele entra no outro for para essa quantidade de itens, para esse num aqui. Ó. Então ele vai rodar num vezes aqui dentro, de 0 até num menos 1, assim significa, assim está o range, né? Só tem um argumento aqui, então significa que ele vai de 0 até o valor máximo num menos 1. Ele vai rodar para num menos 1, mas ele não roda para num. E aqui dentro ele vai fazendo a soma por república, porque o soma por república foi inicialmente zerado, fora do for, e dentro do for ele vai incluindo os novos valores e fazendo somatório para aquela república. Depois do for mais interno que foi feito para aquela república, ele imprime o valor de compra daquela república e ele faz o soma total ser igual ao que era o soma total, é mais igual, e mais o que já tinha em soma república. Então ele considera no total também o valor daquela república. E aí vai somando, vai rodando isso dentro do for para cada república, que significa que ele soma para todas elas. Ok, isso é o que o programa fazia antes da gente trabalhar com for, com as listas. Agora, ele pede, diferentemente da semana anterior, agora ele pede para o programa calcular o valor da compra de cada uma das repúblicas e armazenar, não é para imprimir, armazenar os valores totais por república em um vetor, em uma lista. O valor da compra de cada república deve ser impresso ao final. Está vendo que aqui a gente imprime logo depois de calcular para uma república? Então ele pede a quantidade de itens para a república, pede aqui dentro o input também de valor para cada república e depois ele imprime no meio. Então isso não é para fazer mais, eu vou comentar essa linha. O total nós vamos também não somar aqui nesse momento. Nós vamos deixar para somar depois, porque eu vou assumir que o que ele está pedindo para fazer aqui é somente uma coisa, guardar. Dentro do for, depois que ele já tem o valor total, ele vai apenas guardar o valor total, armazenar esse valor total em uma variável lista. Armazenar na lista. Então como é que eu vou fazer? Primeiramente eu preciso ter criado a minha lista. Vou chamar de lista. E essa variável, para que ela seja considerada uma lista, eu tenho que inicializá-la de alguma forma. Assim como uma variável somatória eu tenho que inicializar em 0, se eu estiver tratando de listas, eu também tenho que inicializar dessa maneira. O símbolo para a lista é o colchete. E quando eu faço o colchete, abre e fecha, com nada lá dentro, isso aqui é uma lista vazia. Ah, mas por que eu criei a lista vazia? Porque agora, dentro do for, eu vou adicionar elemento a elemento. O meu for é necessário para isso, ele adiciona valores dentro da lista. Então, como ele vai aqui dentro armazenar, na hora que ele sair do for, aí depois a gente vai caminhar por cada elemento da lista para poder imprimir aquele valor que é o que ele pede na questão, tá certo? E aí ele pede o total também. Ó, o valor de compra de cada república deve ser impresso ao final, imprimindo também o valor total de todas as compras que eu parei de somar, mas eu vou fazer de novo lá embaixo. Então aqui dentro do for o que eu vou fazer é incluir um novo elemento na lista. Para isso, nós vamos usar uma função chamada append. Na verdade, ela é um método próprio para listas. É igual função, mas a gente tem que fazer da seguinte maneira, quando é um método. A gente tem que fazer lista, porque é específico para variáveis do tipo lista. Então, eu tenho que fazer
o nome da minha variável, que é lista. Aliás, eu vou até mudar o nome dessa lista para não ficar parecendo que aqui o nome tem que ser lista. Não é lista, lista é o nome da variável. Então, eu vou chamar só de list. Então, list.append, o que é append do inglês? É colocar ao final, é juntar ao final, acrescentar ao final. A gente, a portuguesa, isso aqui chama de apendar. Né? Quem é da computação entende apendar, que é jogar para o final da lista. Uma lista vazia. Se a gente fizer o append de um dado valor a ela, ele vai colocar na primeira posição da lista. Então eu quero fazer o append aqui, eu vou falar do jeito abrasileirado, né? Fazer o append, apendar, enfim, da maneira aqui que a gente encontra mais fácil. Afinal de contas, a gente precisa, tudo em programação, dar um jeito de traduzir ou de aportuguesar a palavra, né? Então vamos lá, o list.append, qual é a variável que ele precisa? Aquilo que vai ser incluído na lista, na posição que tiver vaga. Então vamos lá, o que vai acontecer aqui? Eu vou pedir para colocar exatamente a SOMARREP. Nesse ponto, aqui está dentro do for, aqui já está fora, tá vendo a indentação? Então só quando ele sai do for que ele faz isso. Se ele estivesse fazendo aqui dentro, ele estaria guardando todos os valores de SOMARREP à medida que fosse rodando esse for interno, mas não é isso que eu quero. Quero guardar um valor por república apenas. Então ele roda aqui e vai fazendo essa operação, vai apendando em list o valor que tiver aqui dentro, e cada hora que rodar esse for aqui ele vai ter um valor, de forma que no final eu posso mandar imprimir a lista e a gente vai ver os valores todos lá dentro. Não é isso que o programa pediu, mas eu vou dar esse print aqui apenas para a gente ver. Eu vou trocar isso daqui. Esse aqui nós vamos ter que comentar também, porque senão ele vai dar pau, dado que a variável aqui não foi usada, ela foi comentada, tá vendo? Então tem que fazer um outro print aqui, onde eu vou colocar para imprimir a lista inteira, tá? Então aqui a variável list inteirinha, ele imprime o vetor todo, ele imprime, ele faz a lista completa. Eu posso falar aqui então, em número de república com colocar duas, quantidade para a primeira duas, aí uma custa R$10, outra R$40. Quantidade de itens para esta nova república, então vou colocar 3, aí tem 50, 30 e 20. Aí eu tenho aqui então, ó, a primeira compra da primeira república foi 10 com 40, 50. E da segunda república, 50 com 30 com 20, 100. Então, assim ele imprime vetores, tá vendo? Ele imprime com colchete, com os valores separados por vírgula, né, na verdade. No caso aqui são dois valores float, assim ele está sendo tratado, e armazenou. Bem, o que significa? Eu tenho vetores em posições separadas. A primeira posição do vetor, aliás, eu tenho elementos em posições separadas do vetor. Primeira posição do vetor é sempre a posição 0, não é a posição 1. Então, assim como quando a gente vem num range, se tiver um valor aqui dentro, ele vai caminhar entre 0 e esse valor menos 1, é porque se a gente estiver usando isso aqui dentro do vetor, a gente está falando, o vetor de tamanho 2. Qual é o elemento da posição 0? É esse. Na posição 1 é esse. Então basta eu fazer aqui dentro, se precisasse, usar a posição do vetor. Eu posso usar direto a posição, fazendo, por exemplo, isso aqui, ó. List de índice 1. Quem que é list de índice 1? O índice 1 é esse. Tá vendo? Então eu uso o nome da variável, uso o colchete, lá dentro um número. Esse número aqui se refere ao índice do vetor, a posição do elemento que eu quero. Aqui está a posição dele, que é 1. Se eu estivesse falando do primeiro elemento da lista, seria o da posição 0, e ele é 50. Então veja só, o que é o vetor? O vetor é list. Quem que está na posição 0? O 50, tá vendo? Então aqui ele representou com o vetor, sempre com colchete. Se eu mandar imprimir dentro do programa, ele imprime igual. Se eu usar essa estrutura list de índice 0 dentro do programa, também vai funcionar. Nós vamos usar isso agora. E eu estou usando aqui no console, no prompt, apenas para a gente testar. Né? E aí na posição 1, nós temos ali o 100. Nós não temos nada na posição 2, não existe. Ele dá até um erro quando a gente tenta acessar essa posição 2. Então vamos lá, vamos voltar ao programa. Agora que a gente já tem uma lista acontecendo, sendo populada aqui dentro, então nós estamos colocando valores na lista, nós estamos inserindo valores com a função append, sempre ao final dela, não tem que falar posição. Até tem como fazer alocação e
inserir numa dada posição, dá para fazer também, mas nós vamos aprender a usar o append, que é mais simples por enquanto. Vamos recuperar o que tem que ser feito para a gente finalizar esse programa. Então eu preciso calcular o valor de compra de cada república, armazenar os valores em um vetor, já estou fazendo. Valor da compra de cada república deve ser impresso ao final. Então aqui dentro, eu não vou ter esse print aqui. Claro, né, ele foi só um teste, um debug. E agora, o que eu vou fazer é um for para caminhar. Posso usar o mesmo i, porque esse for aqui de cima já acabou, olha. Tá bom? Então posso usar a variável i, não tem que ser j não. J eu tive que usar porque era um for dentro do outro. Então um vai ser indexado por uma variável, o outro por outra. Aqui, não, já não preciso mais disso. Porque o for que usava o i já acabou. Então eu reaproveito o nome da variável aqui embaixo. Posso chamar de i, posso chamar de que quiser. E aí o range do que eu quero não é do rep mais. É, na verdade, do tamanho da lista. Ah, mas o tamanho da lista vai acabar sendo exatamente o tamanho de rep. Vai, mas eu vou te ensinar como fazer o tamanho da lista. É o len. Len vem de length, que é comprimento em inglês. E a gente está falando do comprimento de um vetor ou de uma lista. Então, no caso da variável do tipo lista, que é o lis. Então, o len do lis, para esse exemplo que a gente fez aqui embaixo, seria 2. Foram duas repúblicas, ele preencheu 2 valores na lista, e logo eu tenho então o comprimento 2. Quando eu faço o range indo até 2, ele vai fazer o da posição 0, o da posição 1, e não vai fazer o da posição lis, no caso 2. Do tamanho de lis, né? Que seria no caso 2. E aqui dentro é onde de fato eu preciso mandar imprimir, né, o valor da compra de cada república. Então vamos lá. Valor da compra da república, e eu vou colocar assim, ó, o número dela, que é i mais 1. Porque o i aqui vai rodar primeiro para 0, mas o usuário ele não entende essas coisas, essa numeração começando em 0, né? Isso aqui é para o programa, é o Python. Muitas linguagens de programação funcionam dessa maneira. Mas o usuário não quer saber disso, não interessa para ele. Para ele tem a primeira república, a segunda república. Então eu vou imprimir i mais 1. E aqui eu tenho que imprimir, no caso, não é nada de soma total, mas sim um elemento do vetor lis. Qual elemento que eu quero? Exatamente o vetor de índice 1. Então eu quero o lis de 1 não, gente, de índice i, não é? Porque o i que vai rodar, ele primeiro vai ser o lis de índice 0 que ele vai imprimir, depois vai ser o de índice 2, depois ele não vai rodar mais, já vai ter acabado. Isso se forem duas repúblicas, como foi na primeira execução. E aí eu já posso, aqui dentro desse for, eu posso fazer o somatório. Eu poderia até ter trazido aqui para baixo essa variável inicializando aqui o soma total em 0, e aqui dentro eu fazer isso que estava sendo feito ali em cima, ó, que é o soma total ser mais igual ao soma rep, ou seja, ele pega o soma total, que era 0, e inclui o valor do soma rep. Mas o soma rep ele foi usado no for anterior e toda hora ele mudava de valor. Agora eu tenho que fazer isso com o lis de um dado índice, no caso o índice i. Então eu imprimi o lis de índice i e eu fiz o somatório, acumulei ele ao soma total. Quando ele sair do for, ele imprime valor, compra total, e aí sim vem o soma total aqui, que é o último valor que vai ter depois de rodar o for todo. Bem, vamos ver se esse programa então está funcionando. Fato é que ele está aqui armazenando no vetor, como foi solicitado. Deixa eu tirar aqui os debuggers. E aqui no segundo for, na segunda parte do programa, que na verdade é o terceiro for, já que aqui em cima teve um for dentro do outro, o terceiro for a gente percorre o vetor e imprime elemento a elemento desse vetor. Ao final imprime o valor total. Então no final das contas o que a gente está fazendo é imprimindo o valor da compra de cada república e depois o valor total da compra. No entanto, a gente não está fazendo isso à medida que o usuário vai entrando com os valores. Isso é feito depois. E para ser feito depois, tem que ser armazenado em algum lugar alguma variável multivalorada. No caso, nós estamos usando lista para isso. Então, guardamos os elementos numa lista. Se fossem duas repúblicas ou se for 200, esse programa funciona.
basta continuar, basta entrar aqui com o número 200, ele vai fazer um vetor de 200 elementos, não vai fazer diferença. Então, por isso é necessário resolver isso com alguma estrutura que permita a implementação de vetores. Vamos rodar então para a gente finalizar esse programa. Vamos lá ver se tem problema aqui, deve ter algum errinho, deixa eu ver os pontos e vírgula. Aqui já faltou ponto e vírgula. Vamos lá rodar de novo. Eu vou tentar de novo duas repúblicas, vou colocar R$200. Não, eu coloquei 200 itens, então eu vou dar um stop aqui. Vamos rodar de novo. Espera que ele está processando. Está rodando. Número de repúblicas, 2. Quantidade de itens para a primeira república, 3. 200, 300 e R$300. São 3 produtos. Segunda república, vou colocar 4 produtos. 600, 200, 300 e 100. O que está acontecendo? Vamos lá, está processando, está chegando o segundo for. É porque meu computador aqui é que trava mesmo, viu? Espero que não seja nenhum pau, olha, não era não. Então, qual que foi a soma da república 1? 800, certinho. Isso foi armazenado no vetor, porque eu não pedi para imprimir aqui em cima, então ficou armazenado no vetor, e ele imprimiu na hora certa, ó, valor compra república 1. E aí colocou lá o valor 800, formatou certinho aqui, tá vendo? O list de índice i funcionou certinho, ele não imprime a lista toda, ele imprime apenas o elemento de índice i da lista. Então, com i valendo 0, o primeiro elemento era 800, que é a soma para a primeira república. Só que ele chamou de república 1, porque aqui a gente colocou i mais 1, não é? Mas o i valia 0. Depois ele rodou também para o i igual a 1. E enquanto isso ele foi somando o total, olha. O total ficou o 800 com o 1.200, que foi o 2.000. Então, quer dizer, armazenando os valores e depois, ao final, a gente fez algum processamento com ele. Não tinha que fazer o processamento durante a solicitação dos valores. Então, a gente armazenou esses valores para depois fazer um tratamento no final.